as coisas evoluem muito rápido, estão evoluindo muito rápido, né? E é um desafio nosso como professor, docente, ao mesmo tempo a gente é extensionista e também pesquisador, né? Até te falo, na academia, na universidade é um tripé, né? Então a parte de ensino, pesquisa e extensão. A gente tenta fazer as três coisas junto da melhor forma possível. E aí esse contato constante com os alunos, como a gente faz as três coisas de forma intensa, permite a gente estar ali próximo deles e vivenciar algumas preocupações deles, alguns desafios deles. E as coisas, como eu disse de início, estão evoluindo muito rápido. Você aí que está na graduação ou já passou pela graduação, nunca fez um curso de comunicação, faça, né? Tem bons cursos. Toma cuidado só porque em rede social ali você vai achar umas propagandas dos cursos milagrosos, mas tem ótimos cursos aí sendo divulgados. Faça curso, comunicação, marketing pessoal, que isso daí vai te auxiliar muito, muito mesmo. Seja bem-vindo ao podcast Vendedor Agro. Quem vos fala é Michel Heck, host desse programa. Hoje nós vamos falar especialmente desse desafio na formação acadêmica e na preparação para o mercado de trabalho. Para isso, e antes disso, já vou pedir aqui para vocês, né? Dá um curtir, comenta, faz aquele merchan que o YouTube e o Instagram também nos proporciona para ajudar a impulsionar esse conteúdo e dessa forma, esse conteúdo de mais valor chegar a pessoas que realmente se interessam pelo assunto vendas no agro. Mas vamos aí, quero fazer uma breve apresentação. Hoje estou aqui com um amigo de velha data também, longa data, né? Professor Alfredo, ele é professor universitário já há mais de 10 anos. Quero fazer aqui uma breve apresentação sua, professor, sim. Se você me permite. Depois a gente Tranquilo. começa sobre o assunto acadêmico, vamos dizer assim, tá bom? Professor Alfredo é casado com a Rafaela Alembrante, é isso? Isso aí. Tem o filhinho, 3 aninhos, né? 3 aninhos. Alfredo Neto, terceira geração do Alfredo. Esse. Seus pais, seu Alfredo e a dona Geni. E agora, formação acadêmica, né? Eu tive que pegar com umas 3 linhas mais ou menos para tentar falar um pouquinho sobre toda a sua formação acadêmica, mas vamos lá. Engenheiro agrônomo formado pela UEM em Maringá. Que ano, professor? 2011. 2011. Mestrado e doutorado pela Exalc e MBA em agronegócio também formado pela Exalc e agora pós-doutorado pela Unesp, Estadual de São Paulo, certo? Isso. E sua trajetória profissional, além de ser filho de agricultor e agricultor, também é professor da Universidade Federal do Paraná há mais de 10 anos. Professor, seja bem-vindo ao podcast Vendedor Agro. Obrigado, a gente agradece o convite aí e a oportunidade de participar. Que isso, o prazer é todo meu. Esse episódio tem um patrocínio da Loja do Agro, a Loja do Agro que nos confecciona aí vários equipamentos, materiais para nossa lida do dia a dia do agro, né? Então, se você é veterinário, agrônomo ou tecnista, entra aí www.lojadoagro.com.br e lá você vai encontrar diversos equipamentos, materiais, botina, chapéu, tudo aquilo, canivete, tudo aquilo que você precisa para o seu dia a dia do agronegócio, tá bom? Bom, professor, mais uma vez, obrigado pela sua presença. Nossa ideia aqui hoje é falar um pouquinho sobre a formação acadêmica, né? O senhor está há mais de 10 anos já na área, atuando como docente de grandes culturas e também plantas daninhas, né? Já tivemos o prazer de receber seu irmão aqui, o professor Leandro, que inclusive foi meu professor também durante a graduação. Eu estava aqui contando algumas pérolas no último episódio, né? Ele lembrou de algumas coisas que nem eu lembrava, de um tal de chaveiro que eu carregava aqui na cinta. Essas lembranças são perigosas. Ele lembra, cara. Ele tem uma memória fantástica, né? E também, eu fui a primeira turma de graduação dele. Ou seja, quase 17, 18 anos atrás, eu fui das primeiras turmas de graduação dele. Mas vamos lá, professor. Primeira coisa assim, que mais nos chama a atenção hoje, né? E eu particularmente, há 18 anos já trabalhando no agro, a pergunta que eu te faço é o seguinte, a primeira pergunta para a gente começar esse bate-papo sobre vendas no agro e sobre como o mercado hoje está preparando, né? Ou seja, como o mercado hoje recebe os acadêmicos que estão saindo da universidade. Qual que é a sua visão hoje lá do dia a dia da universidade? Tem bastante dificuldade. As coisas evoluem muito rápido, estão evoluindo muito rápido, né? E é um desafio nosso como professor, docente, ao mesmo tempo a gente é extensionista e também pesquisador, né? Até te falo, na academia, na universidade é o tripé, né? Então a parte de ensino, pesquisa e extensão. A gente tenta fazer as três coisas junto da melhor forma possível. E aí esse contato constante com os alunos, como a gente faz as três coisas de forma intensa, permite a gente estar ali próximo deles e vivenciar algumas preocupações deles, alguns desafios deles. E as coisas, como eu disse de início, estão evoluindo muito rápido. Pegaram a nossa época de graduação, né? Não faz muito tempo. Não faz muito tempo. A gente começou a graduação e terminou pesquisando o quê? Livro, papel, né? Biblioteca. Aí mestrado, doutorado, eu fui começar a pesquisar as coisas
plataformas de pesquisa, computador e tudo. Mas a geração de hoje o negócio é muito mais rápido. Esse aqui, né, celular, é computador, esquece, né, a questão de papel, a velocidade, tudo é muito rápido, as mudanças, tudo muito rápido, a ansiedade, tudo muito grande. Então mudou demais no espaço curto de tempo. Por quê? Por décadas e décadas vinha o quê? O conhecimento sendo transferido para o papel, livro, material, publicação. E aí agora, em poucos anos, a evolução é extremamente grande. Primeiro o computador, para você baixar os materiais e tudo, depois agora as redes sociais, evoluindo rapidamente, antes o velho Facebook, Instagram, TikTok agora. Então, assim, é difícil a gente conseguir acompanhar tudo isso. E para a nova geração que está com isso aqui na mão e a gente dando aula ali, é difícil competir com isso, né? A gente sabe o quanto é atrativo. É uma competição, né? É uma competição por atenção muito, muito grande. E a gente segue esse modelo, o modelo clássico de ensino. Você dá aquelas aulas lá, normalmente 2 aulas ou 4 aulas seguidas. Lógico, dá um intervalo no meio, a gente tenta fazer dinâmica, case, aula prática. Graças a Deus, nossas disciplinas todas têm parte prática, né, aplicada. Mas mesmo assim é difícil, é difícil. É difícil muito mais do que no passado, porque a distração. Então, a questão do celular e tudo mais, é difícil manter esse foco da nova geração. Isso não é um defeito necessariamente, mas é o momento, né? É a atualidade. E isso já está refletindo no campo depois. Quando ele está formado ou se formando, indo se inserir no campo, isso leva a alguns anseios e algumas preocupações depois para a trajetória profissional como Vamos dizer assim, eu resumo então, talvez, a primeira mensagem que o senhor traz para nós agora é que o modelo de ensino ainda básico, vamos dizer assim, que o MEC nos, né, deve direcionar, a emenda, né? Que chama, né? Emenda, né? Isso é emenda da disciplina. A emenda da disciplina ainda é algo ainda meio que ultrapassado, vamos dizer assim. Sim. E aí fica na responsabilidade do professor universitário hoje transformar e trazer a aula de uma forma mais dinâmica, resumindo. A gente tenta, eu falei, usar bastante a parte de case, interações com os alunos, aulas práticas, avaliações práticas também, avaliações teóricas, orais, teóricas e práticas, né, para expor o aluno à situação, às vezes um pouco mais tensa, assim, que é o que ele vai passar depois no campo, no profissional. E a gente percebe que nesses últimos anos, principalmente no pós-pandemia, isso intensificou um pouco mais, porque faltou aquela relação interpessoal, que já vinha diminuindo na última década, né? Pensar do que era a nossa época lá atrás, né? Nós já tiozão aí, era muito mais interação interpessoal, conversa, amigos, tudo mais. Hoje, nesses últimos anos todos, não só hoje, né? Ficou muito mais o que? Digital, muito mais mensagem, WhatsApp e tudo mais. E aí, com a pandemia, isso intensificou ainda mais. E a gente pega agora esses alunos que pegaram ou o final do segundo grau, que hoje não é mais segundo grau, né? Mudou tudo, mas na pandemia, ou o começo do curso de graduação na pandemia, eles têm uma dificuldade um pouco maior de se comunicar, de interagir. Você dá trabalho, eles fazem individualmente. Não que nessa época a gente não fazia, mas assim, o grupo interage menos, você vê uma interação menor. E isso reflete, às vezes, uma dificuldade de se comunicar mesmo, seja com o professor em sala de aula, seja a gente como orientador de iniciação científica, de TCC, de trabalho de projeto de extensão rural, a gente vê essa dificuldade um pouco maior. E isso reflete muito no campo, você deve, como excelente profissional, deve verificar isso, quando vai fazer um processo seletivo, a gente conversa com profissionais de diferentes empresas, cooperativas, diferentes instituições, né? Quando vai fazer um processo seletivo para um aluno que está recém saindo, é uma dificuldade. Às vezes muitas vezes ele tem o conhecimento, quando passa por boas universidades, boas instituições. Só que ele não consegue, às vezes, transmitir isso, não consegue passar essa informação. Então, essa dificuldade de comunicação. E isso, nesse sentido, é muito legal essa ação sua, né? Esse canal, falar desses temas. A gente aborda isso em algumas das disciplinas nossas na graduação, só que não tem especificamente isso. Como não tem, às vezes, a parte de empreendedorismo, que deveria ter um pouco mais, não só na agronomia, mas em todos os cursos, né? Isso falta um pouco nos cursos nossos de graduação. E a parte de comunicação, oratória, marketing pessoal. A gente tenta passar isso, mas a nossa formação não é isso. Mas a gente tenta, estudando um pouco, aprendendo um pouco, com as pauladas que a gente já levou na vida, né? Os erros que a gente já cometeu, a gente tenta passar um pouco de experiência para eles. E a gente vê o quanto é difícil, às vezes, conseguirem ter essa interação. Essa experiência mesmo dentro da universidade com pé lá fora na área de trabalho, Nos próprios relacionamentos deles, né? Seja relacionamentos entre amigos, namorados, enfim, né? Tem uma dificuldade maior no pessoal do que tinha na nossa época, né? Então, esses relacionamentos entre amigos, ou lá, namorado e tudo mais, hoje é mais difícil, porque às vezes vai muito via a rede social e outras coisas mais, a hora que chega no pessoal parece dar uma travadinha. Na minha época, professor, não sei se isso mudou ou não, mas na minha época, pelo menos o sentimento que eu tinha, pelo menos na UEM, né, onde nós se formamos, né, tinha a impressão assim que o engenheiro agrônomo e tal, ele era mais para frente do que as outras
não desmerecendo, Sim, é sim. perfil de pessoas, É né? um pouco mais aplicado, o curso um pouco mais aplicado, né? Se eu acho que ainda hoje os caras de agronomia, né, as mulheres, os homens, são mais para frente também ou não? Uhum. Deu uma equilibrada mais no jogo? É difícil mensurar, né? Mas talvez tenha dado um pouco mais de equilibrado, digamos assim. Mas ainda o que é interessante no caso da agronomia, não só agronomia, mas se pegar outras ciências aplicadas, como veterinário, você comentou no início, essa é mais aplicada, então tem mais aula prática, tem mais, pressiona ter um pouco mais de interação interpessoal entre os alunos, entre eles o professor, entre eles As outras mesmo. disciplinas são mais... Isso, quando você pega um curso que é só teoria, por mais que tenha ótimos cursos, ótimos professores, que às vezes usam métodos inovadores, método invertido, método de interação, interações dialógicas, dialéticas e tudo mais, mas quando você pega só teórica é um pouco mais difícil. Quando você impulsiona um pouco mais para a parte prática, ir para o campo, e aí nisso é muito importante, não sei se a gente vai comentar específico disso, mas o aluno buscar, porque às vezes fica muito aquela coisa, a culpa do professor, o professor é opressor, o professor isso, o professor aquilo. Sim, tem ótimos professores, tem professores que não são tão bons, como tudo, todo profissional na sociedade vai ter bons profissionais e profissionais que não são tão bons. Mas o aluno bom, ele tem que buscar. Então ele tem que buscar não só as aulas, se esforçar, mas buscar um bom estágio nas férias dele, buscar participar de grupos de pesquisa, extensão durante o curso dele, para ele poder conseguir interagir melhor, ter as experiências, ter as vivências, isso vai contribuir com certeza para a carreira dele, né? Nesses últimos 11 anos que o senhor está formando, agora está dando 11 anos, né? Esse mês 11 anos. 11 anos já de graduação, dando aula. Como é que o senhor vê agora no final, por exemplo? O senhor citou essa questão do aluno que tem menos esse relacionamento humano, vamos dizer assim, né? Hoje é mais grupos e internet e tal. Os alunos que se formam hoje, na sua opinião, eles também passam então essa dificuldade para entrar no mercado de trabalho em função dessa... Porque assim, cá entre nós, né? Agora eu falando do lado de cada indústria, né? Por mais que nós temos a interação hoje com os clientes via WhatsApp, via canais de comunicações diversos, Instagram, TikTok, igual o senhor citou, né? YouTube. Sim. Mas nada substitui o nosso tete-a-tete com o cliente, com o agricultor ou com, no caso meu aqui, atendendo também, inclusive, as cooperativas e revendas, né? E não ter essa mobilidade, essa flexibilidade, essa oratória bem desenvolvida, a gente acaba se prejudicando um pouco, talvez, para entrar no mercado de trabalho, né? Sim. Então, o senhor considera, então, que esse período agora está um período meio crítico para isso? Sim, tem um pouco mais de dificuldade nessas interações. Acho que pegar a história recente é um momento um pouco mais tenso isso, porque por N motivos, né, não foi desenvolvido tanto essa questão da relação interpessoal, da relação presencial ali mesmo, e aí ficou um pouco carente. Até assim, depois até vou devolver a pergunta para você pensando na sua percepção, né, como agente, digamos assim, de seleção de novos profissionais, lá o assistente, assim por diante, o cara que vai te dar o apoio, o agente mais novo nas interações cooperativas, né? Eu imagino que quando participa, quando você tem interação ou a participação, a conversa com os colegas de processo seletivo está um pouco mais dificultoso, né? Essa questão dele conseguir transmitir informação, não tá? Dele conseguir ter essa interação. E aí, isso não é só pela quantidade de agrônomos formados, ou questão de, vai falar, o curso não está tão bom, o número de alunos formados é muito grande, mas também tem esses outros fatores, né? E aí a gente coloca até no Brasil, não só o Brasil, mas o mundo está passando por uma certa crise no ensino superior. Então, a gente pegar as concorrências dos cursos, quase todos diminuíram bastante. Obviamente, aumentaram mais o número de cursos, né? Aumentaram mais vagas. Pegar agronomia, não só noturno, mas semipresencial, né? O EAD. Então, tem bons profissionais em todos os tipos de curso, tem profissionais não tão bons. Mas, enfim, bastante gente sendo formada e dentro desse cenário dificultoso, dentro desse cenário de não conseguir, às vezes, se relacionar tão bem. E aí vai, de novo, aquela questão de o aluno buscar essa capacitação. Não deixar só na conta do professor, né? O professor tem que passar, o professor tem que informar. Mas buscar. Uma coisa que a gente sempre aconselha os alunos, nas disciplinas nossas, independente de qual for, que a gente dá várias disciplinas de graduação, ele fazer curso de comunicação, marketing pessoal, oratória, porque isso vai ajudar muito. É muito comum você ver o aluno bom, mas ele não consegue transmitir. Aquele aluno que a gente dá, antigamente falava o CDF, o nerd. E ele não consegue transmitir aquela informação. E isso não é só... Pensando até um dos focos do canal seu, né, que é essa excelente iniciativa, vendedor e tudo mais, às vezes fica pejorativo isso, mas tem que sempre transmitir uma informação, transmitir uma ideia, transmitir um resultado de pesquisa, e ele não consegue às vezes transmitir.
e aí fica meio capengo o negócio, né? Fica ali, não se Perfeito. encaixa. É porque assim, na verdade, quando a gente fala vendedor agro, né? A gente se Uhum. entende que a pessoa vai sair da faculdade e vai se tornar um vendedor do agronegócio. Mas não entenda que vendedor é alguém apenas que vende um produto. Sim. Não é verdade? O Aham. senhor trabalha com pesquisa também e a sua Uhum. pesquisa tem que ser vendida, não tem? Ela não tem que Sim. ser transmitida. Ou seja, o senhor foi lá, fez um trabalho de captura de informações, dados, durante, sei lá, vários meses e anos, Uhum. talvez, né? Sim. E aí, no final, o senhor não tem que vender o resultado Isso tem que ser dessa divulgado de pesquisa? alguma forma. Isso deve passar, como a gente conhece há bastante tempo também, você, o seu trabalho, você deve se deparar isso constantemente, né? Bons profissionais têm muito conhecimento, trabalham muito, mas não conseguem transmitir essa informação. Ou transmite de uma forma limitada, só no presencial. Então tem que saber, é sempre o equilíbrio, né? Trabalhar bem no presencial, mas também trabalhar bem com as ferramentas digitais que a gente tem em mãos hoje. E às vezes tem excelentes profissionais, mas não consegue transmitir, não consegue dar amplitude para essa informação, esse conhecimento que ele tem. A gente vivencia isso constantemente, né? Na universidade. E o senhor acha que hoje o aluno que está lá no banco da universidade, eles sabem o que querem, não? Quando sair da faculdade ou não? Uma boa parte, eu acho que não. Não sabem, né? Ter um pouco mais de maturidade, talvez. A gente sempre diz, né? Tem ótimos alunos, a gente tem ótimos orientados, tem um grupo de estudo muito legal, né? Grupo de estudo, pesquisa, extensão, a empresa júnior também, o Supra. Então tem ótimos alunos lá, só que parece que a proporção desses alunos bons está diminuindo um pouco com o passar dos anos. Ao que era lá na nossa época de graduação, né? Ao que é hoje, parece que a proporção está um pouco menor. Mas, obviamente, Estão mais ainda perdidos, assim? isso, tem talvez um pouco mais de maturidade, um pouco menos de propósito, né? Mas, assim, é difícil quantificar sempre essas relações humanas. Acho que o Bermuda até abordar até essa parte tanto quanto filosófica e conceitual, mas a gente vem observando não só do ponto de vista acadêmico, mas do ponto de vista humano como um todo, né? Essa questão do propósito, seja sentido da vida, né? Para onde que eu vou, né? O que eu vou fazer? Parece algo, a gente é cristão, né? Mas parece algo assim, quase igreja cristão, né? Mas é para tudo, né? Às vezes falta aquele sentido da vida, falta aquele propósito, aí consequentemente aquela empolgação, aquele ânimo, aquilo que nos motiva a acordar cedo do dia, ir para o campo, fazer as coisas. Então às vezes falta. Não sei se para alguns são um pouco mais fácil, é um pouco mais cômodo e às vezes falta isso. A gente agora, né? Eu chegando nos 40 aí, tô nos 40 já, o senhor tá perto também, né? Mas o bom seria, a minha cabeça hoje, também tenho certeza que a sua também, lá atrás na graduação, né? Sim, sim. Certinho aonde que eu quero ir, o que eu quero fazer. Pô, eu confesso pra mim, eu confesso assim que quando eu estava na graduação também, eu tinha um propósito de carreira diferente do que eu faço hoje. Uhum. É um exemplo. Acho que muitos. Eu entrei na graduação um pouquinho mais velho, eu demorei alguns anos para passar na UEM ali em Maringá, porque eu ou fazia ali ou não fazia, né? Porque filho de pequeno agricultor, enfim, tinha que fazer ali. Tinha que ser ali na UEM, na pública e ali. Tinha que ser ali, porque tinha que morar em Marialva, a gente é natural de Marialva ali, e aí voltar, enfim, aí foram 6 vestibular, 3 anos até passar na UEM ali, para fazer ali, né? Mas aí eu entrei um pouquinho mais velho já, 19 para 20 anos. Mas mesmo assim, você pegar, ainda você é imaturo. E aí você pegar hoje muitos jovens bons ali, né, passam no vestibular já 16, 17 anos, é difícil ter essa cabeça. Eu mesmo, quando entrei, mesmo ter entrado de 19 para 20 anos, a minha ideia de pensamento, né, era formar e ser um RTV, né? Queria ser vendedor? O meu propósito, até meu irmão brinca até hoje, né? Minha cabeça era ser um RTV, era terminar o curso, porque deu trabalho para entrar e tal, e a gente era já agricultor desde criança, pequeno agricultor, arrendatário, tal, aquela sofrência toda, e via os RTV chegar lá com a caminhoneta, celular, que na época quase não tinha, o cara tinha um celular, né? E aí chegava lá e falava, nossa, eu quero ser esse cara depois, né? Então o meu propósito inicial, eu falei, não, vou fazer agronomia, vou ser um RTV, eu quero formar para ter uma caminhoneta, um celular, um computador, né? Mas aí, com o tempo, a gente vai amadurecendo, vai vendo as coisas, vai vendo outras possibilidades. E o senhor foi partindo aí para a acadêmica? Isso. Aí, assim, no último ano ainda fiquei bem balançado, porque tive algumas propostas de emprego na época muito boas, né, para ganhar o piso e mais alguns percentuais e tudo mais, tanto o Paraná como alguns estágios que eu fiz fora. E aí você fica naquela, né? Você vai para o mestrado ganhar uma bolsa, valor extremamente baixo, ali uma bolsa miséria, ou você vai ganhar o piso e mais uns trocos. Mas a gente, na época, acabei decidindo por ir para o mestrado e não me arrependo hoje, obviamente, né? Mas aí no início do doutorado já passei num dos concursos que eu fiz e pude seguir a carreira acadêmica. E hoje, assim, sou muito satisfeito com isso. Mas sempre conciliar a parte acadêmica com a parte, digamos assim, empreendedora, com a parte de pesquisa e divulgar isso, que é a grande dificuldade. Mas é esse que é o grande ponto, professor. Assim, não
você não começou errado e nem eu comecei errado. Uhum. Na verdade, nós tínhamos propósitos diferentes, mas tínhamos um propósito. Sim. Esse é o ponto. Uhum. Só não podemos começar algo sem propósito. Sim. Tem que ter uma direção. O senhor que queria ter. ser vendedor. Uhum. Eu queria ser técnico. Olha só. Entendeu? Sim, Meu sim. sonho era terminar a faculdade, ir para o Mato Grosso e ser gerente de fazenda, agrônomo de fazenda. Queria ser um cara de campo. E o mercado acabou me direcionando, até mesmo, de repente, por habilidades que eu talvez tinha ou tenho, e talvez na época não tinha enxergado, certo? O mercado acabou enxergando. E eu acabei partindo para essa área comercial e estou nessa área comercial há quase 20 anos. Da mesma forma que o senhor também, né? Sim. Também queria essa área comercial, até por uma questão de ambiente, como o senhor mesmo falou, né? Recebia lá a visita na propriedade do RTV e acabava se espelhando naquela pessoa e, pô, eu quero ser igual a esse cara. É isso. Só que durante a faculdade foi te moldando e foi te dando bagagem para o senhor seguir na área acadêmica, que é o que o senhor se sente realizado hoje. E a gente fala muito para os alunos isso também nesse sentido, né? É sempre deixar um plano A e um plano B. Talvez tenha um plano C, mas pelo menos um plano A e B, né? Ah, eu quero ser RTV, mas faz estágio com pesquisa, faz estágio com extensão. Para conhecer tudo, né? Para conhecer, porque às vezes você não vai gostar daquilo. Às vezes você vê, que nem no meu caso, hoje eu entendo, mais maduro, né? Mais tiozão aí, que era muito mais por questão financeira do que por questão de realização, talvez, pessoal. Porque eu olhava e falava, nossa, o RTV ali ganha um salário bacana, tem uma caminhonete e tal, né? E a gente vivia ali numa situação bem precária de dinheiro, né? Aí você fala, nossa, eu quero ser o quanto antes, né? Quanto antes eu quero chegar ali, né? Você vai falar, eu quero fazer um mestrado, depois um doutorado, tem que passar num concurso, uma coisa assim, isso vai demorar. E aí eu ainda não vou conseguir ganhar um salário lá exorbitante, porque tem as suas limitações dentro da carreira docente, obviamente, né? Mas aí era uma visão diferente. Aí com o tempo você vai amadurecendo. A gente fala para os alunos, deixa o plano A e B. Então, eu não quero trabalhar, não quero ser professor, pesquisador, mas vivencia isso, faz estágio com isso. Porque às vezes lá na frente você vai repensar, vai ver de uma forma diferente. E a gente tem ótimos exemplos recentes que a gente poderia citar inúmeros aqui, mas um bem legal recente que a gente tem é de uma orientada, e quando eu falava para ela, vai fazer mestrado, ela falava, não, mas professor, mas nunca que eu quero fazer mestrado, você tá louco, eu não quero mexer com isso. E ela era super despachada, assim, agilizada, aquela pessoa que se conversa todo mundo, assim, a mina muito, muito para frente, assim. E aí ela foi para os Estados Unidos fazer o estágio final de curso dela lá, e gostou da pesquisa, se encantou, teve uma proposta para o mestrado e hoje está fazendo mestrado. E aí eu tiro sarro dela constantemente, né? Eu brinco, né? Fala aí, você falou que nunca ia fazer, tá aí. Agora você está fazendo mestrado. Aí ela falou, não, eu gostei, né? Então, assim, você tem que sempre deixar as possibilidades Permita-se, né? abertas. Permita-se ter novas experiências. E buscar isso talvez falta um pouco em parte dessa geração atual, de não buscar tanto. Com certeza você, a gente conhece, né? Sabe que você fez isso, eu e tantos outros, né? Fazer estágio desde o começo do curso, né? Todas as minhas férias eu fiz estágio. Eu também. Durante a graduação, o período letivo, eu ficava nos grupos de pesquisa, extensão, mas todas as férias ali, principalmente aquelas férias maiores da final do ano, né? Dá uns 2 meses, um pouco mais, um pouco menos, ia para algum lugar. Fazer estágio. Ia fazer estágio. Daí você eu conheci vários estados do Brasil nessas épocas, né? Isso permite uma vivência muito legal. E aí depois você vai envelhecendo, você vai voltando, vai revendo as pessoas. E o nosso mundo agro, por mais que o Brasil é grande, e o agro é grande, é relativamente pequeno, tem hora, parece, né? Que você vai ali, você reencontra as pessoas. E aí, nesse sentido, a gente até, depois, para voltar para você, a gente vai falar para os alunos, ó, faça as coisas e faça bem feito. Porque se você fizer cagada... Vai aparecer. Vai aparecer, porque você vai reencontrar. Recente, eu reencontrei amigo do primeiro ano de graduação, que eu fui do primeiro ano de graduação fazer estágio norte do MS, sul do MT. Aí encontrei ele agora, semana retrasada. Então, assim, você reencontra as pessoas e aí você tem as boas memórias, você fez um bom trabalho, são... Né? E tem as memórias também das coisas que não foram tão boas, né? As coisas não foram tão boas, mas tem que tentar. Com certeza. Tem que tentar, né? Ninguém é perfeito, você tem que tentar aprender errando às vezes. Deixa eu fechando essa parte agora da universidade, né? Depois vamos partir para essa parte da pesquisa, que eu achei interessante, essa questão do se moldar ao mercado, né? Que é essa questão da super, que o senhor vai dar uma palhinha para nós daqui a pouco. Mas assim, na minha época, quando eu me formei em 2007 para 2008, eu sentia, e não sei se mudou isso ou não, eu queria pedir sua opinião. Existe um preconceito hoje dentro da universidade para vendedores, não? Por exemplo, o engenheiro agrônomo se formar e se tornar vendedor, existe um preconceito? Infelizmente, acho que melhorou um pouco, mas infelizmente existe ainda existe. A palavra vendedor é quase que pejorativa em alguns ambientes, digamos assim, né? Como se fosse algo errado, como se fosse um capitalismo errado, um negócio quase demoníaco para alguns ali, né? E assim, a gente sabe que não é. Até algumas vezes você muda a sigla, né? Em vez de RTV, um RTC, né? Um representante comercial, não é um representante de vendas, mas
tem, às vezes, esse cenário. Então, isso tem que melhorar um pouco mais. Eu sofri com isso, tá? Eu falo porque, eu pergunto porque lá em 2008, quando eu fui contar para algumas pessoas que eu tinha me tornado, né, um vendedor, um promotor de vendas, eu recebi vários comentários, né, falando assim, pô, mas você fez 5 anos de graduação, estudou o dia todo para se tornar vendedor. E hoje, como é que tá, né, para você pensando hoje, quando você vai visitar um produtor, um novo cliente, digamos assim, né? Mas assim, eu acho que esse é um conceito, professor, que assim, é um conceito errôneo do conceito, a palavra vendedor, igual você falou de uma forma pejorativa, né? As pessoas têm um preconceito com relação à palavra vendedor, né? Porque vendedor entende-se que é aquela pessoa que está empurrando algo para você, e não alguém que está te entregando algo que vai te ajudar a resolver um problema. Você vê até placas em fazendas do Cerrado lá, não recebemos vendedores, né? Não recebemos coisas do tipo, porque tem esse que você falou, associa vendedor ao picareta. Ao picareta, e não é isso. Ao cara que só vai querer tirar ali benefício, né? E eu acho que esse preconceito que existiu mais, eu acho que hoje existe menos, é graças a essa visão que o mercado está tendo que realmente maus profissionais não ficam. Vou te dar um exemplo. O senhor trabalha com pesquisa, certo? Sim, sim. Então lá o senhor faz estudo com vários princípios ativos de vários produtos para controle de plantas daninhas, que eu sei que é a sua especialidade. No final, o senhor vai recomendar o produto X, certo? Sim. Ou uma mistura com vários, né, sequenciais e tal. Ó, eu falando aqui, quem vê assim, estudei, tá né? Mesmo. Ah, meu Deus do céu. 18 anos que eu não estudava aí, não falava sobre isso. Vamos lá. Tem que tomar cuidado aqui para não dar nenhuma gafe aqui, né, pessoal? Porque, pô, tô na frente do professor, né? Você manja bem, ó. Boa experiência. Então, beleza. Você passou recomendação pro cliente. O cliente vai ter que comprar aquele produto? Às vezes sim, às vezes não, né? Né? Às vezes sim, não, mas na teoria ele vai ter que comprar o produto para poder aplicar, certo? Tem que resolver o problema. Tem que resolver o problema dele. Solucionar o problema. Quem vai resolver o problema dele? O vendedor. Sim. Que tem um produto para ofertar para ele. Entende? Então, assim, a parte da solução está na mão de um vendedor, que hoje, uma forma mais técnica de falar, é o consultor. É o cara que está lá disponível para realmente entregar algo de valor para o cliente. E não apenas o vendedor que vai lá e vai te dar o pedido. Até que, né, essas mudanças de palavra, de conceito, da vendedor, o consultor e tudo mais, porque tem, infelizmente, carrega esse peso, né, de ser pejorativo, né? Mas o cara que vai levar a solução, o cara que vai levar vai ter que entregar a solução. E aí, de novo, aí voltamos naquela, quase que um loop, né, naquela questão da relação com o produtor. E isso, até saindo um pouco desse fundo, mas voltando depois de novo, né, é uma coisa muito interessante na nossa área, na área agronômica. Não que nas outras áreas não tenham, mas a nossa área vai continuar precisando do cara presencial. Por mais que evoluiu absurdamente o digital, tudo mais, as ferramentas, evoluiu um monte, vai evoluir muito mais nos próximos anos. Mas vai continuar precisando do cara ir lá no campo, visitar a lavoura, o cara que sabe operar o digital, mas aí ele vai lá, tem o contato com o produtor, mesmo que no Brasil hoje a gente vai ter a menor idade etária de agricultores, gestores no campo do mundo entre os grandes países produtores, né? Mas vai precisar de ter o cara que vai lá. Às vezes outras áreas da sociedade, a gente tem amigos em diversas áreas, administração, contabilidade e tal, ele não fala mais pessoalmente com nenhum cliente. Ele só fala via WhatsApp, via outros canais, por quê? O cliente está em outro canto do país. Agora, no nosso caso ainda, a grande parte, o consultor de negócio, o vendedor, ele de alguma forma ele tem que ter essa relação. Ele tem que estar lá no campo, né? Ele tem que estar lá vendo. Não é aquele cara que só vai dar uma consultoria por WhatsApp, ou que não vai descer da caminhoneta, vai na roça, mas não olha nem desce para andar na roça, né? Não, ele tem que ir lá, tem que olhar, tem que vivenciar aquilo, tem que interagir para ter essa relação de confiança e as coisas fluírem bem, para posicionar bem os produtos, porque toda empresa séria, como a qual você trabalha, que já tem construído um tempo já, a trajetória ali, para ela posicionar lançar um novo produto, seja um híbrido, seja uma cultivar, seja um herbicida, inseticida, fungicida, ela testou aquilo muito. Então, se não ficar bom, porque foi mal posicionado, alguém fez errado. Alguém fez errado. Ou a pessoa que vendeu, digamos assim, posicionou errado, ou teve alguma falha de comunicação nesse meio, que daí, de certa forma, é responsabilidade de alguém também. Porque o produto novo ele não vai ser lançado no produto ruim. Uma empresa íntegra que tem seus anos ali, tem o seu nome no mercado, ela não vai gastar dinheiro, ela não vai gastar milhões de dólares Perfeito. E anos de investimento, burocracia para lançar um negócio ruim no mercado. Isso não faz sentido nenhum. Aí, às vezes, é mal posicionado. E aí tem essas lacunas. De novo, aí voltamos à formação, tudo tá a comunicação, relacionamento e tudo mais. Conectado, né? Isso daí. Show de bola. Professor, uma parte agora, no começo do episódio, nós começamos a falar sobre como se moldar, né, ao mercado, né? O senhor falou da grande dificuldade que está hoje em competir com a atenção do aluno, né,
a pessoa, né? Sim, Que está sim. lá conectado no WhatsApp, está conectado o tempo inteiro e ao mesmo tempo que o senhor está dando uma aula lá de plantas daninhas ou de grandes culturas, né? O aluno fala assim, eu nem vou prestar atenção nessa aula aqui, depois eu procuro no YouTube lá alguma coisa sobre esse Ah, assunto e eu aprendo. mexendo no celular, vão com fone. Hoje é muito comum eles irem com fone, né? De ouvido, vai aqueles fonezinhos pequenininhos, bota aqui dentro. Você e nem fica vê, lá, né? Você nem vê. E aí você vai tomar do aluno, né? Teoricamente não era para ele estar com aquele fone lá, ou nem usando o celular durante a aula, mas você vai ficar brigando com todo mundo Não o tem tempo como, todo, você vai né? arrumar confusão com todo mundo, né? Você não está dando aula para criança, né? São adultos, a grande maioria. As nossas disciplinas são mais no meio do curso para frente, todo mundo é maior de idade. Então, assim, Não tem como, né? você faz o seu papel, né? Agora Ele tá vem então a grande a pergunta, Uhum. resumidamente, né? Então, essa competição entre o professor e a atenção do aluno está cada vez mais difícil pela Sim. conectividade com a internet e com as redes sociais. Eu vejo que vocês partiram para um lado muito bacana, que é a Super, que é o canal de vocês no YouTube, o próprio Instagram, que vocês são bastante ativos também. Que relação teve como é que vocês enxergaram, vamos dizer assim, a oportunidade de competir através das redes sociais com os seus alunos? Então isso é bem interessante, porque o primeiro ponto é que a gente coloca, né? Não sei, você sempre foi um cara muito bom de comunicação, né? A gente lembra desde o passado. Mas eu nem tanto, né? Tinha minhas dificuldades de comunicação, ainda tenho, né? A gente tem que ser humilde, tem que melhorar bem. Eu fiz curso de oratório, eu estava dando aula aqui já na UFPR. Eu tinha que dar disciplina de comunicação, era comunicação, consultoria, comunicação e extensão rural era a disciplina. Aí se fundiu, hoje é uma disciplina de consultoria e extensão rural, que eu e o Leandro a gente dá junto, né? Aí eu tive que aprender algumas coisas para passar para os alunos. Aí até nesse sentido vai de novo. Você aí que está na graduação ou já passou pela graduação, nunca fez um curso de comunicação, faça, né? Tem bons cursos. Toma cuidado só porque em rede social ali você vai achar umas propagandas dos cursos milagrosos, mas tem ótimos cursos aí sendo divulgado. Faça curso, comunicação, marketing pessoal, que isso daí vai te auxiliar muito, muito mesmo. E aí, enfim, a gente tem que se atualizando nisso. E eu não me sinto confortável, até hoje, pensar que as câmeras estão suando aqui e tudo, né? E a gente fez o canal no YouTube, eu e o meu irmão, o Leandro, ele inicialmente estava mais à frente em 2018. A gente foi o primeiro canal do YouTube da nossa área, no Brasil. Em 2018, bem antes da pandemia, que na pandemia virou, né, ficou em alta, uma modinha e tudo mais, a gente fez lá em 2018 esse canal no YouTube. Para fazer vídeos extremamente simples, a gente no campo, filmando com o celular nosso, nem tão bom, filmando ali para usar isso em aula, usar em extensão rural, para não precisar necessariamente ir no campo todo momento, porque as dificuldades, custos, tudo aquilo, né? E aí o aluno poder ver, poder ter aquela percepção daquela praga, aquela doença, aquela plandaninha, que é o que mais a gente trabalha. E a gente começou lá em 2018 isso daí. Já as aulas mesmo vocês começaram a jogar na plataforma digital. Isso, o YouTube, a gente deixava no YouTube e aí falava, ó, olha tal coisa. Aí, como todas as disciplinas para nós ali na UFPR, repete todo semestre. Então, consequentemente, vai ter semestre que vai pegar mais privilegiado, que nem agora o milho segunda safra. Tem semestre, o segundo semestre vai pegar mais privilegiado a soja. E aí, fazendo os conteúdos e gravando, a gente deixava disponível para eles os estádios fenológicos, por exemplo, né, de cada cultura, os momentos, os manejos tecnológicos e assim por diante. Ótima ideia. E aí a gente foi fazendo isso lá em 2018, com dificuldade, tudo, né, aquele negócio meio travado, mas assim foi o intuito. E aí depois, isso fomentando na pandemia, isso explodiu muito. Hoje a gente tem, o canal é de certa forma bem singelo, mas tem lá mais de 15 mil seguidores, deve estar com 1.4, 1.5 milhões de visualizações, mais de 500 vídeos lá, e enfim, os shorts e tudo mais. Aí o pessoal às vezes nos encontra, né? Talvez estejam falando isso para você também, né, Michel? Chega assim, o professor, sei lá, às vezes vai tirar uma foto e a gente fica até sem graça, né? Tirar uma foto, sei lá, professor blogueiro, você fala, nossa, blogueiro dá até um ruim assim, né? Porque isso é outra coisa que é algo, a gente, sei lá, se é preconceito, né? Algo quase pejorativo. Nossa, blogueiro, blogueirinho, né? Mas a gente não se sente confortável às vezes fazendo isso, porque não era da nossa geração, mas a gente tem que se adaptar. Mas tem que se adaptar. Tem que se adaptar. E aí tem gente às vezes que não consegue entender. Seja na nossa faixa etária, seja um pouco mais novo, um pouco mais velho, que acha, isso é ridículo, isso é aquilo, é ridículo, não é necessário. Não, é necessário sim. É necessário. De novo, a palavra mágica é equilíbrio. Tem que ter equilíbrio. Então, você que está nos assistindo aí de novo, né? Tem que ter esse equilíbrio de fazer, trabalhar, estudar, se esforçar e divulgar isso. Porque temos os dois extremos, né? Temos os que fazem muito, pesquisam muito, mas não conseguem divulgar isso. E temos os que não fazem praticamente nada, não produzem nada e só fala. Só fala. Parece um papagaio, só que fala e fala bastante, convence muita gente. E às vezes convence muita gente de coisa absurda, coisa errada. E essa foi uma das outras coisas que nos incentivou, deu um segundo incentivo, digamos assim, para nós nesse pós-pandemia, investir, por exemplo, em Instagram, TikTok. O ano retrasado eu criei, ano passado até meu irmão criou, para poder divulgar essas informações. Por mais que a gente nem gosta, confesso que eu tinha um certo preconceito com o TikTok, mas de tentar alcançar pessoas por essas ferramentas.
levar informação para essas ferramentas, porque graças a Deus a gente faz muita pesquisa com muitos parceiros, muitas planzaninhas, pragas, doenças, enfim, culturas, só que às vezes isso não chega lá na frente, né? Então tem que conseguir conciliar essas duas coisas, que é muito difícil. Isso é muito difícil. Um ótimo exemplo. O senhor trouxe junto com o seu irmão, Alfredo, o Leandro, vocês dois fizeram uma adaptação entre o técnico, o prático e o teórico excelente. Porque eu vejo pouquíssimos exemplos como esse no Brasil hoje. Né, onde você consegue pegar a parte da graduação, jogar no digital, né, no dígito, e ao mesmo tempo usar isso nas aulas, cara. Fantástico. Sim. E isso vai complementando as coisas. Isso vale para todas as áreas do agro, e das outras áreas também, mas do agro, nosso foco aqui hoje, né? Conseguir conciliar bem isso, que é muito difícil. Esses extremos que são complicados. De novo, a palavrinha mágica ali é o equilíbrio. Equilíbrio, né? É o equilíbrio. E aí, o que nos motivou, como eu disse, nos últimos anos, nesse pós-pandemia, foi essa questão de ver muito absurdo. Você deve ver isso constantemente, né? Como um ótimo profissional também, coisas absurdamente erradas, e enfim, aquelas mentorias, aqueles negócios sendo comercializados, tem excelentes pessoas, pesquisadores da nossa área mesmo, vendendo curso, mentoria, que são pessoas boas, com ótimas formações, mas tem um monte de gente vendendo e ganhando muito dinheiro, mas vendendo coisa que é um lixo, às vezes posicionando errado, e aí a pessoa que ainda vai pagar aquilo, vai adquirir aquela suposta mentoria milagrosa e vai errar, ou seja, vai perder dinheiro, vai ter perda de produtividade por pandemia, enfim, praga, doença, porque está comprando um milagre que não existe, comprando uma solução ali que não existe, né? Por quê? Porque a pessoa ela se comunica muito bem, às vezes fala muito bem, mas ela não produz, ela não vai para o campo, como você lá até que vai lá ver, posicionar, vivenciar, não vai pesquisar, ela só está ali, né? No digital. Então, de novo, o equilíbrio é extremamente importante. O equilíbrio. Na verdade, assim, o que me incomoda, uma das coisas que fez eu, né, parar também no meu tempo, né? No meu tempo extra, vamos dizer assim, que eu também tenho minha função, né? Eu trabalho normalmente, como diz a história, né? Você faz só isso aqui? Não, eu trabalho normalmente, né? Sim. Sou gerente de vendas hoje, trabalho com uma equipe de 12 pessoas e mais alguns assistentes e tal, dá 20 pessoas que estão no campo rodando o tempo todo. Então, assim, por que a gente para fazer isso? Né? Para que a gente para aqui hoje para gravar, para trazer esse conteúdo para quem está lá do lado da tela? Uma das coisas que também me incomodava, e também me incomoda é isso. É trazer conteúdo realmente do dia a dia que nós vivemos lá no campo de verdade. E aí igual o senhor está lá na universidade vivenciando hoje, por isso que o senhor está aqui hoje, e por isso que eu estou aqui também. E isso vai uma coisa muito importante. Eu confesso, né, hoje, toda a primeira vez que eu confesso daí, né, eu fiquei por um bom tempo, né, mesmo depois a gente criou o canal no YouTube, a gente tinha os vídeos, mas mais fins acadêmicos ali, graduação, ensino e extensão, e aí a gente ficava, às vezes, via essas coisas em redes sociais, né, eu tinha o Instagram, fui um dos primeiros lá, criar Instagram lá no passado, aí me hackearam meu Instagram, e acho que foi um aluno que hackeou ali, aí eu perdi, fiquei 1 ano e meio sem Instagram, para ver que eu não botava tanta importância nisso. Aí depois criei de novo, e aí o ano passado, de fato, eu e meu irmão, a gente começou a investir um pouco mais em Instagram e TikTok, contratou uma pessoa para nos auxiliar, dar uma certa mentoria, porque as nossas postagens, como alguns alunos falaram, aquela postagem tiozão, né? Isso tá de tiozão, isso aí não tá legal, né? Então a gente tem que aprender e se atualizar. Enfim, aí eu confesso que eu fiquei por um tempo ainda, de certa forma, olhando pejorativo, assim, pessoa falando, pessoa fazendo. Você olhava, às vezes, um bom pesquisador, mas ele falando ali, impulsionando publicação, você fala, né, será que o cara é bom mesmo? Precisa disso, né? Aí, às vezes, você até critica, né? Tem um certo preconceito. E aí, às vezes, alguém que está nos assistindo aqui hoje, né, possa estar pensando assim, fica falando demais, né? Não, faça também isso, né? Então, assim, se você acha que tá ruim, que tem um monte de pessoa falando um monte de bobagem, faça. Vai lá, faça, né? Fala a coisa certa, então, Se você tá vendo lá que tem gente lá, que nem na nossa área, às vezes, pessoas lá, como eu falei, vendendo um lixo de informação aí para ganhar dinheiro e pouco, né, ligando pro produtor, só para ganhar dinheiro mesmo, é quase um estelionato, mas vai lá e faça o seu material, produza o seu material, faz bem feito, faz o posicionamento certo, porque só assim vai mudar as coisas. Não adianta ficar lá o tiozão, como a gente já foi, né? Olha lá, fulano fazendo isso, aquilo, nossa, que porcaria isso, que lixo de material. Não, faz o seu material, já que você é bom nessa área, você se julga bom nessa área, faz bem feito e divulga bem isso. Porque precisa de mais pessoas boas fazendo bons materiais, como essa ação que você vem proporcionando, vem fazendo. Precisa de mais disso para combater, de certa forma, esse lado ruim, esse lado negro da informação ruim. Nada contra o entretenimento, mas o entretenimento é... Até hoje eu postei algo parecido com isso no meu Instagram. Como é difícil, né, você crescer hoje com conteúdo técnico e sério. Hoje as pessoas querem entretenimento. Nada contra, eu também gosto. Você está cansado, você chega do trabalho,
você não quer estudar. Uhum. Você não quer aprender algo... Pô, você tá com a cabeça, você tá querendo ver um negócio engraçado. Você tá querendo ver algo que te distraia. Sim. E talvez isso é o grande chamariz para as redes sociais acabarem entregando mais esse tipo de conteúdo do que um conteúdo mais técnico e mais sério. Exatamente. E de novo, o equilíbrio. A gente pega o número de horas, né, de uso médio no Brasil de rede social, é um dos maiores do mundo. Então usa muito. Tem os dois lados, o lado bom de ter informações, ou seja, procurar boas pessoas, boas referências, mas também tem que cuidar, de novo, o equilíbrio, para não ficar demais vendo coisa que às vezes não vai agregar, né? Coisa que aleatória. Então esse equilíbrio sempre é muito importante. E investir nessa boa divulgação de informação. De novo, a gente parabeniza pela ação, né, do seu canal e nesse sentido de motivar mais essa nova geração, motivar mais essa galera, tentar proporcionar mais isso, porque falta ações assim. E aí você consegue nivelar, consegue melhorar um pouco mais essas informações, essas coisas, e esse profissional que está saindo lá na frente. Então, porque, de novo, a rede social é muito importante hoje para transmitir informação. A gente vê isso com a pesquisa, como você tinha perguntado antes, né? A gente publica bem artigos científicos, trabalhos em eventos, né? No último Congresso Panzaninhas, que foi em Campinas, no ano passado, a gente apresentou 62 trabalhos científicos, nossa equipe. Foi a equipe que mais apresentou trabalho científico lá. Isso é uma benção. Só que não adianta apresentar lá só e ficar naquilo, porque não é todo mundo que tem a possibilidade de ir no evento, de ver aquilo lá, de ler um trabalho científico. Isso tem que ser divulgado de uma forma mais simples. Às vezes mais Reels, ampla, né? No Reels, ali no Instagram, no Shorts, ali no YouTube. Para a pessoa que está na rede social conseguir acessar isso. De uma maneira mais simples, talvez. De uma maneira mais simples. Mais então, mastigadinha, né? E artigo científico. Então, na nossa época, a gente na graduação ia fazer um trabalho, você ia pesquisar um artigo científico. Hoje, dificilmente a pessoa vai pegar, entrar numa plataforma de uma revista internacional, né, salvar um artigo científico em inglês, traduzir, ou a pessoa que tem influência vai ler aquilo lá, e para entender, não, ela vai buscar nas redes sociais. Aí a gente não vai ser o tiozão, falar, você vai fazer isso, né? Não, disponibiliza isso na rede social. Aí se a pessoa quer entrar, você bota um link lá na bio, que seja, a pessoa vai ler o artigo na íntegra daí, né? Na íntegra, então tem que saber fazer isso. Tem que ter, né? Tem que saber. E, professor, assim, mudando, né, uma terceira parte, talvez, agora da nossa conversa. E a Super? Como é que surgiu a ideia é um grupo de pesquisa, né? Como é que surgiu? O que é o trabalho da Super hoje? O que vocês fazem no dia a dia? Iniciou, né, com o meu irmão até o Leandro, ele começou em 2011 na UFPR, eu depois vim início de 2014, e aí já tinha um grupo de pesquisa anterior, daí a gente, com a minha vinda, a gente conseguiu trabalhar junto, que foi até uma coisa que no passado a gente tinha vontade de trabalhar junto e acabou dando certo, né? Foi meio providencial, digamos assim, deu certo a gente passar o concurso na mesma instituição e hoje a gente está trabalhando junto, né? Mas enfim, lá em 2014 a gente criou o grupo de pesquisa inicialmente, grupo de ensino na universidade, grupo de pesquisa, projeto de extensão, tudo Supra, né? E aí uma empresa júnior, que daí demora um pouco mais para se constituir. Então, uma empresa júnior sem fins lucrativos, mas o que se capta de recurso ali com projetos, iniciativa privada, parcerias, esse recurso é utilizado para conduzir, por exemplo, um IC de um aluno, iniciação científica, um TCC, um trabalho de conclusão de curso de um aluno. Os projetos que a gente faz de monitoramento de resistência, de planos daninhas. Teve convite, quem está vendo aí, às vezes tem uma plano daninha que não morreu na sua área e você não sabe o que é. Pode mandar semente para a gente que a gente estuda, pode ser um novo caso de resistência, isso. E aí assim, a gente consegue fazer esses monitoramentos, esses trabalhos. Por quê? Aí vai outra questão. Não adianta a gente ficar aqui reclamando do governo, independente do governo que seja. O governo me dá dinheiro para fazer pesquisa, o governo não sei o que lá. Independente, pessoal, de qual linha ideológica, qual governo tem. Busque, né? Busque fazer parcerias. Alternativas, né? Busque alternativas, porque a gente sabe que falta investimento da pesquisa, isso e aquilo no Brasil, falta muita coisa. Mas não vamos ficar reclamando aqui, não ir atrás. Fazer com que dá, né? Do que jeito que dá. E é isso que a gente tenta fazer com esse grupo de alunos, graduação, pós-graduação. E é que a gente falou, por mais que tenha essas dificuldades todas, essas, né, limitações, desafios, temos ótimos orientados que estão no campo aí essa semana, vários experimentos no campo, né, animados, empenhados, e isso além de gerar resultado de pesquisa que está sendo publicado, né, oficialmente pelas redes sociais e tudo mais, isso é um aprendizado para eles. Então eles têm a vivência no campo de instalar um experimento, conduzir, avaliar um experimento, a interação com diferentes instituições cooperativas principalmente, mas outras tantas empresas, instituições públicas, privadas, que aí quando ele se formar isso vai puxar, isso vai ser muito mais fácil, ter atalhos para ele conseguir um emprego. E até nesse sentido, eu vou fazer uma pergunta para você, como que está hoje pensar a prospecção, né, de novos alunos, novos profissionais, né? E daí você deve passar por processo seletivo, você coordena uma equipe grande, às vezes tem uma vaga nova, e aí vem essa nova geração, e deve ser um abismo, né, essa diferença do aluno que participou de grupos durante a graduação e aquele aluno que só estava ali, né? Só que ficou ali. Só estava ali vendo o tempo passar, né? Na verdade, esse aluno que está ali só vendo o tempo passar,
professor, eu acho que tem até dificuldade até de sentar numa cadeira para participar de um processo seletivo hoje, porque acho que nem indicação para isso ele vai ter, sinceramente. É difícil hoje, porque tem tanta gente formada, né? Tem tantas, né? Vamos dizer assim, lógico, tem muitas opções, tem várias vagas, tem vários, mas hoje o tempo está tão escasso que a gente procura, de verdade, bastante referência. Sim. E se aquele cara não vender o trabalho dele para alguém, dificilmente ele vai sentar numa cadeira com chances reais de entrar numa vaga de emprego, sinceramente. Sim. E é muita coisa que você falou, até não sei se tem um número atualizado, eu não consegui fazer esse levantamento recente, está tentando pegar com o CREA, inclusive desde o ano passado, porque antes da pandemia era mais de 30 mil agrônomos formados por ano no Brasil, né? Hoje deve ser um número muito, muito maior que isso. No episódio do Loyola, que eu gravei, acho que uns três episódios, o professor Anderson lembra, ele falou do número de 50 mil? Não lembra? Tá nos episódios, pessoal. É um número muito grande. 3 episódios até, nós estamos no 18, no episódio 15. Vamos procurar lá que a gente acha essa informação. Ou seja, muita gente sendo formada, mas uma coisa é a pessoa ter o diploma, outra coisa é ter a capacidade, ter a vivência. Então, você que está de novo nos assistindo aí, né? Busque isso. Você que está em formação, engenheiro agrônomo em formação, né? Às vezes a gente não fala aluno, mas é um engenheiro agrônomo em formação. Você que está ali, busca fazer os estágios nas férias, busca grupo de pesquisa, grupo de extensão, busca isso, porque isso vai fazer muita diferença lá na frente. Porque muita gente com diploma, sendo formado, mas ainda tem espaço no agro. E você com certeza sabe disso, às vezes melhor do que a gente está ali nesse ambiente todo, né? E aí ano passado, esse ano foi anos desafiadores, que às vezes tiveram algumas reduções, cortes, reposicionamentos de algumas companhias, algumas pessoas sendo desligadas, outras contratadas. E aí, é momento de oportunidade também, né? Para quem está preparado, de ter o seu encaixe no mercado de trabalho. Com certeza. Mesmo com todos os desafios. E fazer parte de um projeto desse durante a graduação, igual o senhor falou, né? A Supra. Inclusive, você tem que procurar, vocês têm que buscar royalties, né? Inventaram uma marca de semente agora com o meu nome do 6, né? Tem que buscar isso aqui. A nossa tá errado aí. Tá errado, hein? Está registrada. Inclusive, eu pensei na hora, viu? Recebi o e-mail do aluno que criou, que hoje é um excelente profissional também, está na cooperativa Cevale, que foi um dos criadores do grupo e ele foi o aluno que fez o processo de registro da marca. Então a gente paga todo ano, inclusive aquela taxa de registro da marca. Pô, os caras foram lá e colocaram o nome da sementeira. Sacanagem, né, professor? Brincadeiras à parte. Mas, assim, como é bom, isso que eu falo, né? A gente tem opção. Acho que hoje, assim, professor, esse é mais um ótimo exemplo da forma com que você, né, e o seu irmão, o professor Leandro, trazem opções diferentes para quem está na graduação lá junto com vocês, né? Numa faculdade pública, uma boa faculdade pública, a Federal do Paraná. Então, assim, o cara tá lá, né, dentro da universidade, ele tem lá as opções de ter lá o seu, né, o canal no YouTube, no Instagram, que tem ali o conteúdo digital para poder consumir de uma forma mais ampla, né? E a Supra ali dando toda uma opção também da pessoa se envolver de cabeça ali, pesquisar, trabalhar, testar. E, pô, além dele aprender com aquilo tudo que ele, né, tem durante a graduação, ainda tem a opção de ser visto para o mercado, igual o senhor falou, né? Vocês têm parceria hoje com várias empresas cooperativas, imagino multinacionais também, que devem pagar para vocês fazerem os trabalhos de pesquisa e tal. Isso é muito legal para os alunos. A gente vê o crescimento deles desde que eles entram na graduação e no grupo até eles saírem lá no final do curso, né? Você vê quantos alunos hoje vocês conseguem ter dentro do grupo? Do grupo, a gente mantém entre 40 e 50 alunos ali ativos. Bastante, cara. 50 alunos sempre. E aí hoje vai estar, acho que 46, 48 alunos, 46, se não me engano, que estão ali vinculados com a gente, né? Então eles acompanham as atividades, tem uma hierarquia o grupo, né? Então tem presidente, tem ali o gero pleno, e aí vai até o trainee lá embaixo, estagiário, trainee. Né? Que legal, tem uma hierarquia dentro. Sim, desde que ele entra para ir passando pelas fases, simulando o que seria a realidade prática do mercado de trabalho depois de formado. Então ele vai entrar ali como estagiário, um trainee, enfim, ele vai subindo até estar lá na diretoria do grupo, né, que a gente chama que são os que coordenam as atividades do grupo. Então isso vai possibilitando um amadurecimento para ele, um senso de responsabilidade para ele, que é muito importante hoje dentro desse novo contexto que a gente vem vivendo. E quanto tempo ele pode ficar o aluno? 5 anos de graduação? Sim, normalmente é no máximo 4,5, né? Porque o último semestre já é estágio obrigatório. Já é estágio obrigatório. Mas a maioria, às vezes, não entra no primeiro semestre, mas entra no segundo, no terceiro semestre. Então fica em 3 anos, em média. Isso. Quem entra, fica 3 anos. Isso. Aí alguns, às vezes, saem um pouco antes, porque, às vezes, ele entra no grupo, que nem eu falei, o importante é a pessoa passar ali pelo grupo. Às vezes ela fala assim, não é a área que eu curto grandes culturas, eu quero trabalhar com olericultura. Quero trabalhar, por exemplo, tem excelentes colegas nossos da UFPR que trabalham com olericultura, fruticultura, que trabalham com lúpulo, um amigo nosso lá.
E aí fala, eu quero fazer parte de outra coisa, eu quero trabalhar com, sei lá, com adubação de solo. Tem um ótimo colega nessa área, fitopatologia, tem as professores Ele vai para outro... Aí ele vai para outro grupo. Então é comum isso, mas o negócio é não ficar parado. Né? Você entra ali, tem tempo, pessoal. O curso é integral, beleza, né, exige ali um tempo de dedicação, estudar, obviamente, mas mesmo assim tem muito tempo. E essa galera nova é muito agilizada. Eles pegam as coisas rápido e tudo mais, então tem tempo para eles se dedicar a outras atividades que vão somar muito na trajetória profissional. E aí eu vinha comentando antes, o aluno, desde que ele entra até ele sair, a gente vê a evolução dele. Tem alunos que, infelizmente, está no interior e tudo mais, tinha dificuldade de comunicação básica, né? E aí ele entrou no grupo, você vê ele se desenvolvendo. Chega no final do curso, já não com uma eloquência, talvez como a sua no final do curso, assim, mas assim já ele consegue ali se comunicar muito melhor. Faz vídeo. Ontem, hoje, eles publicaram vídeo no Instagram, daí eu compartilhei os vídeos dele. Os vídeos são muito bons. Então, assim, fizeram vídeos e tinha aluno que você botasse o celular na frente dele pra fazer um vídeo, ele corria e gaguejava e não fazia. Mas hoje eles vão e fazem, e é legal eles falando. Vários deles trabalharam, por exemplo, isso era no show rural, que é outra coisa legal. Trabalhar nos dias de campo, trabalhar como show rural e tantos outros de ótimas cooperativas, instituições. Aí eles falavam, nossa, eu fiquei com vergonha, que chegou lá uma pessoa no stand lá com a pessoa mais importante e tal. Falou, eu vi o material seu, eu vi o vídeo seu, né, no canal do YouTube nosso, no Instagram, do grupo nosso, né? Então isso é uma satisfação muito grande que a gente tem. Na verdade, essa questão da comunicação é treino, né? Na verdade, é você se familiarizar com o ambiente. Só isso. Sim, eu confesso para você, professor, que assim, apesar de estar no mercado há 18 anos, se eu largar agora, por exemplo, estamos gravando com certa frequência agora nos últimos anos, né? Meu episódio é quinzenal, então cada 15 dias eu tô aqui gravando para poder, né? Porque meu horário de trabalho não permite focar mais do que isso, senão eu acabo me dedicando muito tempo aqui. Mas se eu ficar, por exemplo, 2 meses sem vir gravar, cara, eu chego aqui, eu dou uma patinada, porque o ambiente já se torna um ambiente talvez novo, hostil, né? Hostil, né? E aí é natural você ficar mais nervoso, você não saber o que falar, entendeu? Então, na verdade, são treinos. Então, na verdade, é isso que o seu aluno teve a experiência lá agora. Então, começa no show rural, começa a falar, começa a desenvolver, começa a praticar. Cara, daqui pouquíssimos meses ele tá falando sozinho e vai embora. Sim, vai embora. Só que tem que meter a cara e fazer. Isso, e isso é uma coisa muito pessoal. Tem gente que, desde a questão de criação e tudo mais, né, o próprio estilo da pessoa e o ambiente que ela cresceu, tem pessoa que é mais espontânea, tem pessoa que é mais introspecta. Eu mesmo, lá, pegar os testes que eu fiz no passado, aqueles testezinhos que você fazia para ver perfil, muito introspecto e tudo mais, só que você vai se desenvolvendo. Você vai falar, eu sou introspecto, por causa disso. Agora a gente vive nessa pandemia de TDAH quase, né? Tem TDAH. Eu também tenho diagnosticado por mais de um psiquiatra. Quando eu era piá, né, até meu irmão me zoa, né, que o médico, aqueles médicos de SUS, né, enfim, dentro das condições lá, isso 20 anos atrás, ou até mais, né, falava assim, você tem algum problema. Mas não tinha. Não falava o quê? Você tem problema, né, mas assim, não tinha na época tão claro que era um TDAH, que era um autismo. Hoje eu fui diagnosticado e fui por mais de um, recente eu fui de novo, né, e aí você tem TDAH, me enquadra o espectro autista, só que eu vou fazer o quê? Vou sentar e chorar num canto? Não, você tem vai que se desenvolver. Você tem que buscar. É tenso às vezes. Tem que desenvolver como mesmo um dos psiquiatras que eu consultei, né, fala, desenvolver mecanismos para lidar com as situações. Então, desde questão de olhar no olho, questões de interagir, você tem que desenvolver mecanismos, você tem que estudar, ler. Sei que você é um cara que lê bastante também. Lê bons livros de como se relacionar com pessoas. Desde aqueles clássicos, né? Como fazer amigo e influenciar pessoas. Dale Carnegie. Isso. Você tem que ler, buscar, fazer bons cursos de comunicação, oratória, marketing pessoal. Todo mundo tem algum ponto para se desenvolver. O ponto é esse. Tem pessoas que têm mais facilidade numa área e tem menos facilidade em outra. E aí o equilíbrio disso tudo, como a palavra talvez desse episódio seja isso, né? O equilíbrio. Entre as partes é o que vai trazer o sucesso para cada um. Não tem o que é certo e tem errado. Tem apenas em fazer. Acho que esse é o ponto, tem né? que buscar fazer. Porque daí quanto mais você vai fazendo, mais você vai praticando, tem aquela questão dos números de horas para cada coisa, enfim, mas aí você vai conseguindo melhorar essa situação do como fazer melhor e praticar, insistentemente praticar, se investir mesmo, né? Investir tempo, energia nisso para conseguir fazer algo melhor. Então, eu acho que isso é uma das grandes mensagens hoje, né? Buscar isso daí e está disponível, né? Hoje você encontra coisas gratuitas, cursos gratuitos, ferramentas gratuitas, canais como o seu que você consegue buscar, vivenciar, entender, compreender coisas, né? Entender que isso vai daí, ajudar a gente na construção do dia a dia. Depois, isso aí, vão professor. ajudar. Muito bom, professor. Muito bom, muito legal a sua mensagem. Partindo aqui agora já para o final, né? Dando quase 1 hora já de conversa. Se o senhor pudesse passar uma mensagem hoje, né? O senhor está há 11 anos no mercado
ali na universidade, e vai ficar mais muitos anos, Sim, se Deus quiser. esperamos, né? Que mensagem o senhor teria hoje para quem ainda não entrou na universidade e que está pensando em fazer agronomia, está nos ouvindo agora? Que mensagem o senhor passaria para essa pessoa que está lá nos ouvindo agora? Sim, sim. Você que está pensando, seja jovem, ou a pessoa já um pouco mais madura, que está buscando curso, hoje tem cursos semipresenciais, mais que a pessoa pode fazer, às vezes conciliar com o trabalho e assim por diante. A agronomia ainda é um curso muito bom, que tem muitas possibilidades, assim como veterinária, outros cursos das agrárias. Das agrárias. O Brasil é muito pujante nisso, a gente roda bastante, não só aqui o Paraná, mas o Cerrado, o Brasil como um todo, e o Paraguai aqui do lado também, né? É uma ótima opção, inclusive tem muitos ex-alunos, ex-orientados nossos trabalhando no Paraguai, né? Então, assim, tem possibilidades diversas e tem um leque de opções, né? Muitos ramos que você pode atuar dentro do agro. E aí a gente comentou até no episódio de hoje, né? Mesmo com essa evolução do dígito, evolução de uma série de coisas, ainda vai continuar precisando de um bom profissional no campo, que veste a camisa, que suja a botina, que a gente fala, que vai lá ver lavoura, que vai andar, que vai fazer as coisas, o bom consultor, o bom, enfim, que ele está lá no campo, né? Então tem mercado, tem possibilidades, tem muita gente se formando, como a gente falou, né? Tendo lá o diploma, mas ainda tem muitas vagas aí, muitas possibilidades, né? Então é se dedicar, pensar em investir bem o tempo. Investir bem esse tempo durante a graduação, não só nas aulas teóricas, práticas ali, mas fazer estágios, buscar, não ficar parado, buscar auxiliar, com certeza deve ter passado às vezes pela sua mão alguns estagiários e depois você reviu aquela pessoa durante o tempo num processo seletivo. Evoluiu demais. Então, assim, essa nova geração que está vindo tem um potencial. Eu e meu irmão fala muito isso, para ser muito melhor que a gente foi ou que a gente é hoje. Perfeito. Né? Eles têm esse potencial, mas tem que saber aproveitar. As coisas não caem assim do nada, né? A pessoa tem que buscar isso, né? É isso aí, concordo. Tem que ter esse propósito, essa motivação e buscar isso, né? Então, em essência, eu acredito que é isso, né? As possibilidades existem. Não espere que vai cair do céu, né? Mas a oportunidade existe. A gente acredita em milagre, né? A gente acredita em milagre. Mas tem que buscar o milagre. O milagre tá, a bênção, na verdade, tá ali, né? Você tem que só pegar ela, né? Pra você, né? Buscar ela. É nesse sentido mesmo, tem que buscar, as oportunidades existem. Então, e o ramo, de novo, atividades do agro é muito grande, é muito diverso, então tem sim, tem campo, tem vaga, tem possibilidade. É buscar, não ficar parado. Né? Não fica parado. Muito bom. E se adapte, né? Acho que talvez uma mensagem que a gente pode passar para quem está nos ouvindo é isso. Cada um de nós tem o seu melhor, igual o senhor falou, né? Sim. O senhor tinha suas dificuldades, foi atrás, buscou, procurou ajuda, enfrentou o problema. Sim, tá? sim. E eu também tenho as minhas, normalmente. Não, nós paramos aqui, não vou mostrar isso para vocês, mas eu também parei esse episódio, pé ali, dar uma enxugada, entendeu? Natural, gente. Isso aqui faz parte do ser humano. Mas eu confesso aqui o que eu achei com o chão. Eu não tinha essa questão. É um cara que tem uma eloquência muito boa, ele deu uma paradinha ali e tal, né? Para vocês verem que até os melhores, né? Tem que parar, tem isso. E é assim, quem está nos vendo aí, às vezes vê só a rede social nossa, ou de outros colegas, fala, acho que tudo é fácil, eu não consigo, eu tenho dificuldade. Não, é treino. Tem que fazer. É treino, é persistência, resiliência para poder se adaptar e poder conseguir sempre fazer um conteúdo melhor. Né? E só tem um detalhe, você só passa por esse tipo de situação se você se desafia. A verdade é essa. Se você ficar na sua zona de conforto, você nunca vai passar por uma situação dessa. Sim, não é verdade? Sim, fica, ele consegue porque ele tem mais facilidade. Não, isso aí não, né? Ele consegue porque é mais privilegiado. Não, busca, né? Senão você vai ficar sempre ali, né? Nesse coitadismo, num canto e não vai evoluir. Né? Então tem possibilidade, tem oportunidade, né? Basta agarrar, aproveitar bem e fazer um trabalho bem feito. Né? Muito bom. Professor, muito obrigado pelo seu tempo. Finalizamos aqui mais um episódio, né? Obrigado pelo seu tempo, pela sua contribuição aí no nosso podcast. 18º episódio do Vendedor Agro. E para você, né, que está aqui nos acompanhando até agora, vou pedir aquele favorzão básico, né, das redes sociais que não é comum, que é comum para todo mundo. Dá aquele curtir, comenta, compartilha, escreve qualquer coisa aqui embaixo que o YouTube agradece. É dessa forma que o YouTube vai entender que esse conteúdo fez sentido para você. Então, deixa lá seu comentário e também deixa aqui nas redes sociais da Supra Pesquisa. Isso, não, aproveitando, depois podemos botar na descrição também. Na descrição. Mas a professores Alfredo e Leandro, que é o canal nosso no YouTube, aí tem as redes sociais, seja pessoais nossas, seja do Supra Pesquisa, então busquem lá, pessoal. LinkedIn, YouTube, Instagram, TikTok, né? TikTok, está em todas as plataformas. A gente tenta divulgar os materiais da melhor forma possível. Isso aí, hoje tem várias formas de aprender, né? Então, o professor Alfredo junto com o professor Leandro trazem essa variação de opções de estar aprendendo mais sobre
o dia a dia deles lá na universidade. Então, sigam eles também. E sigam também, né, Vendedor Agro. Tá aqui o nosso canal também, tanto no YouTube, TikTok, Instagram, LinkedIn e no canal no YouTube, né? Vendedor Agro tá aí para acompanhar diariamente as nossas ações e compartilhar com vocês um conteúdo técnico e prático também do dia a dia de vendas do agro. E aqui hoje, nesse episódio, nós voltamos um pouquinho mais. Vamos lá na universidade resgatar um pouquinho mais da formação acadêmica e aquilo que está fazendo, que faz e fazia e continuar fazendo a diferença na formação dos nossos futuros profissionais engenheiros agrônomos. Tá bom? Muito obrigado pela sua atenção e ficamos aqui com o 18º episódio do podcast Vendedor Agro. Até o próximo. Até mais, pessoal.